noite, galera, ligada aqui. Metanoia, a live no Japa. Dando início, então, mais essa noite de segunda-feira, dia 2 de agosto. Obrigado você que está entrando aí. Obrigado pela sua audiência. Quem está tocando aqui, ó, Cats Barneia, Brother Simeon, Extra, clássico do nosso rock cristão nacional. Ei, Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente. Você não estava preparado. Passou a vida juntando riquezas. Alguém já lhe disse? Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Extra, vai trabalhar amanhã de manhã. Extra, vai trabalhar amanhã de manhã. Sonsaço! Que notícias lhe trago, Johnny? Prepare seu caminho. E aproveita pelo mundo inteiro. Perder sua alma. O que daria um homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar pra dentro. Ser muito mais que ter. Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Extra, vai trabalhar amanhã de manhã. Extra, vai trabalhar amanhã de manhã. Esta noite pedirão sua alma, louco. Pobre Johnny nem sabe que tem uma alma. Yeah! Johnny, esta noite Johnny pedirão sua alma. Yeah! Johnny, esta noite Johnny pedirão sua alma. Johnny, esta noite Johnny pedirão sua alma. Mais uma P49 lá do Rio Grande do Sul, Marlisa Cruz Silva, Cats Barneia, amamos. Isso aí, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Daqui a pouco o convidado então de hoje, o Daniel Schitz. Agora P49, aos pés da cruz. Muitas vezes é difícil andar, outras vezes não consigo nem me entender. Na real não há mais coração. Agora começo a perceber. Muitas vezes é difícil andar, outras vezes não consigo nem me entender. Na real não há mais coração. Agora começo a perceber. Preciso voltar aos pés da cruz. Preciso viver tua vida em mim. Preciso
P49, aos pés da cruz. Uma banda lá do Rio Grande do Sul, super banda do nosso rock cristão nacional. Grande abraço para Ezequiel Correia. E a rapaziada da grande P49. Preciso voltar aos pés da cruz. Preciso viver tua vida em mim. Preciso voltar aos pés da cruz. Preciso viver tua vida em mim. Preciso voltar aos pés da cruz. Preciso viver tua vida em mim. Preciso voltar aos pés da cruz. Preciso viver tua vida em mim. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. P49, aos pés da cruz. Rosângela Machado, um abraço pra ti. Cláudio Ávila tá aí comigo. O Goi Maia tá também. Daniel Bierhaus Schultz, o pessoal tá chegando. Uau! Dia 14 de agosto. É com eles, hein? Live! A live da Bandermon. E agora vamos ouvir aqui, ó. Pai da Eternidade. Que nunca
14 de agosto. Olha aí, mais uma banda, mas dia 14 de agosto tem a live da banda Hermon. Não esqueça. Chegou mais um som aí. Também lá no Rio Grande do Sul, da região metropolitana. Banda Rota de Fuga. Hard rock dos bons, hein? Já comecei a suar. Você corre da verdade, mas é só por um tempo. Enquanto se entorpece, vive só um momento. Acredita que um dia vai poder voltar e que vai estar tudo no mesmo lugar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não brinque com fogo, conheço o poder. Longe do Pai não existe esperança, não caia na armadilha, confie em quem está sempre contigo. Veja, creia, entenda que fugir não é a melhor saída enquanto você não se entregar. Vai continuar a queimar. O melhor do rock cristão roda aqui, Metanoia. A live do Japa. A live de Jesus. Uau! Você pensa que sozinho vai continuar, não sabe o perigo que vai te encontrar. A verdade é uma só, pare de se enganar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não brinque com fogo, conheça o poder. Longe do Pai não existe esperança, não caia na armadilha, confie em quem está sempre contigo. Veja, creia, entenda que fugir não é a melhor saída enquanto você não se entregar. Vai continuar a queimar. Banda Rota de Fuga, Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, cidade de Cachoeirinha. Duas bandas de lá, né? Agora vamos rodar mais uma então. E já vamos dar início à parte do programa de entrevistas e debates. Hoje vamos falar sobre testemunho. Banda Levitânia de São Paulo, São Paulo. Sente a letra. O Espírito de Deus que ungiu habitou entre os homens dessa terra.
Gravataí, abraço pra ti, meu irmão. Uou! Banda Levitânia. O Espírito de Deus quem o gerou habitou entre os homens dessa terra. Os sinais o revelaram, o Messias viu a vida ensinando o amor. Quando ele morreu, água e sangue derramou. O Filho de Deus pregado na cruz do Calvário. Então se cumpriram o que diziam as profecias. Ao terceiro dia dentre os mortos ressuscitou. Fabiana Santos, abraço pra ti, mana. Que bom ter você por aqui. Renato Levitânia, ó, essa baqueta aqui, ó. Essa batera aqui, ó. Renato Levitânia. Souzaço. Direto de São Paulo. Uau. Quando ele morreu, água e sangue derramou. O Filho de Deus pregado na cruz do Calvário. Então se cumpriram o que diziam as profecias. Ao terceiro dia dentre os mortos ressuscitou. Sonsaço, direto de São Paulo, banda Levitânia. Abraço pro Renato Levitânia que tá ligado aqui com a gente, ó. Essa super banda aí. Tem mais banda, pessoal. Tem banda do Rio de Janeiro mandando som. Tem banda também do Rio Grande do Sul. Aqui de Santa Catarina. Tem muita banda ainda pra rodar por aqui, tá? Logo, logo, se Deus for a vontade de Deus, eu creio que seja, a gente vai estar com um programa de rádio aí. E vamos rodar esse som todo, entrevista com as bandas e tudo mais. Vamos ver aqui quem tá mais aqui junto com a gente aqui, ó. Fabiana, saudades, irmão. Saudade de ti também, Fábio. Saudade mesmo, né? Nossos bons papos lá em Gravataí. Que bênção, tá? Que bom te ter por aqui. Deixa eu ver quem mais está junto aqui. O Renato Levitânia. João Oscar, também de Gravataí. Meu brother lá de Gravataí. O Centro Médio do Sociedade Esportiva Vera Cruz. Era um time que a gente montou um time lá na rua, no bairro lá. E não tinha pra ninguém. No futebol 7 era só a gente que mandava lá. Guaimaia também. Keila Prois. Keila Prois da Deu Bolo Floripa. Pessoal, falar do nosso apoio aqui. Deu Bolo Floripa da Keila Prois. Tá junto com a gente aqui. Muito obrigado pelo apoio. Bora curtir, que é o melhor canal de rock e heavy metal cristão do nosso país. Tá junto com a gente. Deu Bolo Floripa, pra quem não sabe, tá? Da Keila. É o melhor salgado e doce aqui da região sul de Florianópolis. É com eles, não tem pra ninguém. Tá, pessoal? Dog do Batata, quem vinha aqui em Florianópolis um dia conhecer, aqui no sul da ilha, no bairro Morro das Pedras, né? É o Dog do Batata, o melhor lanche do sul da ilha, também não tem pra ninguém. Aqui só tem coisa boa, rock é bom,
os apoios são bons, e a gente vai estar aqui, ó. O Metanoia, não sei se é bom, isso aí é você que vai dizer para nós, tá? Se é bom ou não, tá? Mas os apoios aqui, a música que roda aqui é de primeira, tá? Os convidados também, só gente boa. E a gente tem aqui, ó, Rock Rádio Brasil, tá? Lá de Messias Targino, do Rio Grande do Norte, tá? Uma rádio que a gente fez contato através das bandas Hermon e P49, e tá aqui apoiando a gente, né? Inclusive já saiu uma matéria falando do apresentador aqui, né? Testemunhando sobre a fé em Cristo e coisa e tal. Saiu uma matéria lá na revista, foi muito bacana, tá? E para acessar a Rock Rádio Brasil, você entra ali, ó, www.rockradiobrasil.com.br. Se você ligar agora lá, ó, tá assim, ó, rodando som 24 horas no ar, direto, o melhor rock nacional e internacional, as novidades, é tudo com eles lá, tá? Então eu tô bem legal, olha só, quero escutar uma música boa, é aqui na Rock Rádio Brasil, tá? Quero ver um vídeo legal, quero descobrir alguma coisa sobre alguma banda, conhecer a história, como se formou o rock cristão aqui no nosso país, bora curtir, tá? No YouTube e também no Facebook. Toda quarta-feira, no Bora Curtir, tem um vídeo novo contando a história de alguém, ou a história de uma banda, ou a história de um movimento cristão em algum país, algum lugar. É muito legal, tá? O trabalho feito pelo Adeilton Fernando no Bora Curtir. Pessoal, hoje então nós vamos conversar com Daniel Schitz, né? Toda a primeira segunda-feira do mês a gente traz o Daniel aqui para debater alguns assuntos, algumas coisas que acontecem durante a semana, né? E hoje nós vamos falar sobre testemunho. O que é testemunho? Quem pode dar um testemunho? O que é fazer um testemunho? O que é dar um testemunho? O que é isso, afinal de contas, né? A gente tem visto muito agora nas Olimpíadas, muitos atletas brasileiros e até americanos testemunhando da sua fé em Cristo, falando, né, a respeito do que tem passado, do que passaram, de como chegaram a se tornar campeões, né? Tudo baseado na fé e nas promessas daquele que nunca falha, né? Que é Jesus Cristo. Então eu vou chamar o Daniel agora para a gente conversar, tá bom? Agora são 8 horas 25 minutos aqui em Florianópolis. Vamos ver aqui, Daniel Schitz, adicionar. Daniel, um grande amigo meu de muito tempo. Daniel, esses dias me uma foto legal nossa. Depois eu vou te mandar essa foto. Ó, tá dando aquela baixadinha de volume, normal, tá? Baixou o volume, mas agora quando o Daniel entrar, vai voltar ao normal. Daniel recusou. Ô Daniel, não quer falar comigo? Recusou. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Pedro Nascente, Henrique. Pedro Henrique Nascente, abraço, mano. Obrigado pela tua presença aqui. Vamos de novo com o Daniel. Agora sim. Cadê o Daniel? Vamos lá, Daniel. Cadê o homem? Não fizemos aquele testezinho, né? Vamos ver, vai dar certo. Vamos chamar de novo Daniel, adicionar Daniel. Daniel Schitz. Meu grande amigo lá de Gravataí, um dos grandes apoiadores, né, que eu tive nos tempos Olha isso, olha aí, mas tá Boa noite! Pô, essa barba tá cada vez maior, cara. Eu ia deixar meu bigode hoje, mas tu sempre me humilha na barba, no bigode, né? Então eu disse, hoje eu não vou deixar. Isso aqui é um cultivo trabalhoso. Só imagino, né? Vem cá, nega véia não reclama da barba, cara? Reclamava bastante, mas ela desistiu. Sensacional. Cansou. Deixou um bigode, uma barba aqui, cara. Não tem jeito, não tem mesmo. Uma que eu sou índio, né? Já nem nasce bigode e barba, nasce aquele cabelo aqui, um aqui, outro lá, né? Não fica bonito assim, tá parecendo aquele judeu ortodoxo. Se deixar aquelas... Não, aqui, ó, só falta as trancinhas aqui, ó. E o chapeuzinho, né? E o chapeuzinho. Sensacional. Aqui, pessoal, esse é Daniel Schitz. Careca já tem. Também tô ficando. Isso é normal, né? Isso aí é normal. Pessoal, esse aí é o Daniel Schitz, tá? Para quem ainda não conhece, toda primeira segunda-feira ele está comigo aqui. Só porém nós vamos mudar. Todos os programas Metanoia de quinta-feira, o Daniel, a partir da próxima semana, o Daniel vai estar junto. Então nós vamos debater assuntos que acontecem durante a semana, seja eles políticos, né? Ou espirituais, alguma situação que aconteceu durante a semana, mas sempre tendo a palavra de Deus como uma base, né? Então vamos falar, Você pode sugerir algum assunto para nós também. Hoje nós vamos falar sobre testemunho, tá? Diante dessa situação toda dos atletas olímpicos aí, né?
estou testemunhando a sua fé em Cristo, né? E a gente vai conversar sobre isso. Mas você pode opinar, ó, semana que vem, quem sabe vocês falam tal coisa. Aí a gente vai ver aqui, ou manda um recado pro Daniel aí via Messenger, né, Dani? Ou então para mim, né? E é isso aí. Pessoal, hoje então vamos falar sobre testemunho. Inclusive, eu tive a minha página no Metanoia Live do Japa e também o meu perfil bloqueado por 4 dias, desde quinta. Quinta até domingo eu fiquei bloqueado porque eu compartilhei uma imagem que eu achei sensacional do Ítalo Ferreira, né? Testemunhando para a Rede Globo, para as câmeras da Rede Globo, para os microfones da Rede Globo, sobre a fé dele em Cristo, né? Falou, foi emocionante. Inclusive o repórter, eu quero ver se eu trago aquele repórter para fazer um metanoia com ele. Eu quero saber por que ele chorou. O cara chorou, meu, diante do testemunho do Ítalo Ferreira, que foi algo sensacional. Diante desse bloqueio todo, eu pensei, o que nós vamos conversar, né? Aí eu sugeri para o Daniel, vamos falar sobre testemunho? O que é testemunhar, né? O que é testemunhar, na tua opinião, Daniel? Cara, nesse contexto aí, o testemunhar o que é a palavra testemunhar, né? É que tu viu alguma coisa acontecendo e tu vai expor aquilo. Olha, o que eu sei sobre a situação, o que eu vi disso, isso é um testemunho, né? O termo jurídico, testemunhar, é isso. Aquilo que eu vi ou ouvi sobre alguma coisa. Mas o testemunho que nós temos aqui da palavra de Deus e da vida que nós levamos em Cristo, para mim, ele é não só aquilo que eu falo, mas ainda mais aquilo que eu vivo. Então, basicamente, testemunho, no meu entender, que a Bíblia fala, é toda a tua vida depois que tu passou a ser um crente, depois que tu veio a ser convertido. Isso é testemunho. Como que tu vive é um testemunho, né? Paulo chega a dizer, numa das suas cartas, ele diz assim, nós somos rodeados por nuvens de testemunhas, né? O tempo todo. E ainda levando até a questão para regiões celestiais. Então, testemunho é como que eu vivo. Quer alguém esteja vendo o que eu estou vivendo ou falando, quer não. Né? Às vezes a gente acha que testemunhar é só eu falar para alguém. Mas a Bíblia, ela amplia a questão de testemunho e diz, cara, testemunha é como tu vive. E também como o que tu fala. Né? Deu mau testemunho, não precisou falar nada, mas a gente pode dar um mau testemunho sem falar nada. Assim como dar um bom testemunho. Eu posso dar um baita de um testemunho sem dizer um ai, mas também posso. Né? Para mim, testemunho é isso. Né? Acho que explica bem e acho que resume um pouco assim para quem ainda não tem a ideia de testemunho na forma amplas, porque às vezes a gente vai numa igreja, vou ouvir um testemunho lá na igreja e tal, alguma coisa assim. Não, aquilo ali é uma parte. É testemunho, mas é uma parte. Tem muito mais. Muito mais. Eu lembro a primeira vez que eu fui... Joaquim Teobaldo, pastor Joaquim, olha aí, um abraço para ti. Olha aí, esperando. O convite, eu vou te convidar para participar aqui com nós. Joaquim, pode aguardar que o Metanoia vai chegar até você. Com certeza. Eu me lembro a primeira vez que eu fui dar um testemunho, perguntaram, né? Pediram para mim na igreja, né? O Clayton, né? Como me chamam lá em Gravataí, o Clayton, meu segundo nome. Clayton! Ô Clayton, tu não lembrou agora, Dani? Outra hora a gente conta. Que bárbaro, mas aí, né? Clayton, aí perguntaram assim, Clayton, tu não quer dar um testemunho domingo que vem? E eu disse, testemunho? Tu vai falar no microfone? Eu disse, eu vou falar o quê? Eu só sei cantar rock. Não, tu vai falar. Mas o que eu preciso falar? Aí disseram pra mim, não, tu só precisa dizer uma coisa assim, ó. Quem tu era, quem tu é e o que tu espera como cristão. Quem tu era antes de Cristo, quem tu está sendo, o que Jesus está fazendo na tua vida. E a Silene está rindo aqui que ela sabe a história dela. O programa hoje está muito bem, uma benção. E aí, seguinte,
quem tu era antes de Jesus, quem tu é agora com Jesus e o que tu espera, o que Jesus, tu crê que Jesus ainda vai fazer na tua vida. Pô, eles me disseram isso, então tá, beleza, o microfone. Rapaz, o pastor fazia sinal para mim assim, para, que eu, eu contei tudo. Eu comecei a falar e não parava mais, né? Mas a real é o seguinte, tem que ter um limite, né? Tem que saber, ó, hoje eu vou testemunhar sobre tal coisa. E aí tu testemunha, tu fala, né, da tua vida, da tua conversão, né? Como tu era, o que Jesus fez na tua vida, por que tu aceitou a Cristo. E aí, esse dá para dizer que esse é o testemunho de púlpito, né? O testemunho Sim. que tu vai, e o testemunho, digamos assim, no face to face, né? Quando tu vai falar para uma pessoa, cara, olha só, a minha vida era assim, igual a tua, e Deus fez isso na minha vida. E isso é o testemunho, né? Mas eu acho que é São Francisco de Assis, tem uma frase muito interessante, eu acho que é para ele que é atribuída, que diz assim, ó, aquilo que tu dizes eu não escuto, porque aquilo que tu fazes está gritando muito aos meus ouvidos. Algo mais ou menos assim. Tu entendeu? Aquilo que nós vemos na vida de uma pessoa é muito mais impactante do que aquilo que nós ouvimos daquela pessoa. Né? Aí tá aí a psicologia, o pessoal de recursos humanos usa muito essa questão da pedagogicamente, quando eles vão fazer treinar pessoas para ensinar, porque nós aprendemos muito mais através do nosso visual do que através da nossa audição, né? Então, na vida cristã, na vida espiritual, isso também é uma verdade. Quanto mais eu vejo uma pessoa, e aí a gente pode até entrar naqueles testemunhos das Olimpíadas que a gente tem visto ali. Aqueles testemunhos, eles são muito importantes, eles são impactantes, mas eles vão ser corroborados pela vida dessas pessoas. Eu não faço a menor ideia como que a Rebeca da ginástica olímpica vive, como que o Ítalo vive, mas eu sei que eles têm no mínimo, pelo que eles falaram, um apreço e um respeito pela figura de Deus e de Jesus, né? Agora, como que eles vivem? Aí aqueles que estão no entorno deles, que são as testemunhas, eles vão dizer assim, cara, essa pessoa é assim mesmo. Esse cara realmente é 10. Essa guria, ó, sem palavras, né? E realmente isso é importante. É importante que isso aconteça, né? O testemunho da mãe da Rebeca é algo muito importante. Ela dizendo assim, nós nos preparamos fisicamente com os treinos, com a dedicação dela e espiritualmente, né? Isso aí é impactante pra caramba. E vai ser um testemunho ainda mais validado pelo testemunho de quem convive com eles, assim, cara, é verdade. Eles são assim, ó, uma família que tem perrengue, passa por lutas, passa por dificuldades, mas se tu precisar, tu pode contar com eles. Se eles puderem te fazer qualquer coisa por ti, eles vão fazer. Eles realmente honram aquilo que eles falam. Aí é um testemunho, né? É o testemunho completo. Sensacional. E quando a Bíblia fala na questão de testemunhar, ela usa muitas vezes, Paulo nas cartas dele, ele usa assim, ó, se tu precisar responder para alguém, responda com sabedoria. Ele nem diz assim, vai lá e fala, vai lá e diz para aquela pessoa. Não, se tu precisar, a partir daquilo que ela está vendo na tua vida, falar qual é o motivo da tua fé, responder por que tu vive assim, que as tuas palavras sejam temperadas, que tu possa andar em sabedoria no meio dos de fora. Esse é o testemunho que a Bíblia nos pede. E é isso que nós precisamos, como crentes, fazer, né? Eu acho que é muito interessante, Japa, quando tu chega assim, ó, alguém chega para ti e diz assim, vem cá, tu é da igreja, né? E eu, sim, eu sou cristão. Bem que eu notei. Eu vi que tu era diferente.
Cara, isso, velho, isso aí, assim, ó, significa que alguma coisa certa tu tá tendo no teu comportamento, né? Ou não. Ou pode dizer assim, cara, tu é malo igual os meus vizinhos crentes que eu tenho lá, mas não dá pra te aguentar. Tem os dois lados também. Tem os dois Também, lados. dois lados. É Legal que verdade, tu falou é em verdade. tempero, tu falou em tempero e me vem aquela passagem que diz que nós devemos ser sal, né? Sal e luz, né? Então o Sal da tempero, terra e luz do mundo. esse tempero é um tempero que é o suficiente, não pode ser nem de mais e nem de menos, né? Não pode É, deixar salgadaço demais, ou, quer dizer, tu incrementar demais o teu testemunho, né? Porque, cara, eu tenho um problema com testemunho que é salgado demais. Eu vou dizer para ti, eu me acordo 5 horas da manhã para ir trabalhar e eu ligo a televisão. E aqui em casa, o único canal de TV aberta que pega é a Record. Tu já entendeu o meu testemunho, o testemunho que é salgado demais, né? É sempre a mesma história, porque eu era pobre e hoje eu sou rico, né? Mas e aí aquele irmãozinho que é abençoado também, que não enriqueceu, né? As pessoas perguntam, cara, mas vem cá, às vezes perguntam para mim, né? Vem cá, mas tu continua trabalhando, tu continua, né? Não vejo tu ter montado empresa nenhuma, a gente vê testemunho de pessoas que montaram empresas e tal. Qual é a diferença? Tu continua pobre, né? Aí eu digo, sim, é, tem uma diferença de hoje para ontem. Ontem eu era pobre e eu era vagabundo. Hoje não. Hoje eu sou pobre e tenho responsabilidade. Então eu me sinto um cara rico. Essa é, responsabilidade me toca, né? Então, é. uma vez eu fiz uma brincadeira num programa de rádio que eu fui convidado para dar testemunho sobre isso daí, né? O assunto era prosperidade, coisa e tal, né? E eu disse, bah, arriado do jeito que eu sou, né? Eu peguei, eu nunca vou me esquecer que eu peguei e disse assim, ah, eu também, eu sou próspero, né? Eu tenho prosperidade, eu também sou próspero. Mas pode testemunhar sobre isso? Aposto. Antes de ter Jesus, eu tinha 3 cuecas, hoje eu tenho 18. Então, para mim, é uma prosperidade. Para um cara que vivia, né? 3 cuecas, só uma boa, uma com elástico esgaçado e a outra rasgada. Hoje eu tenho Ia tomar banho e lavava para poder ter depois para usar no outro dia. sim, aí rolava Botava numa atrás da toalha, geladeira. descia pra secar bem a cueca. Quer dizer, cara, eu tirei Maravilha. o maior sarro com essa situação. Porque, puxa vida, cara, eu continuo na mesma situação, só porém eu me acordo 5 horas da manhã e tenho que trabalhar e não adianta. Antes não, não vou hoje não ia, entendeu? Não tinha responsabilidade. Então eu vejo assim que o testemunho de ser responsável em algumas questões também é muito importante. Transforma a vida de pessoas que estão na tua volta. Porque muitas vezes a É, gente até para dar um conselho para um colega, ô meu, larga dessa, vai perder teu emprego, tá botando aham. atestado demais, coisa e tal. Ah, Aí fato, fato. as pessoas te tiram como, pô, exemplo, o Japa tá sempre aí, ó, vem pro trabalho de bicicleta na chuva, no sol, de qualquer jeito, né? E tá aí. É, É uma forma de testemunhar também, né? Sobre, claro. com relação ao trabalho, com relação, né? Esse tipo de situação. Corre o risco de te chamarem de pelego. Corre o risco, sim, isso aí é fato. Mas, cara, faz parte, faz parte. O que a Bíblia fala sobre trabalhar? Ela diz assim: trabalha como se fosse o teu patrão Deus, e não para que não só quando o teu chefe está olhando. É assim que a gente tem que fazer, né? Então, o testemunho, ele é a tua vida. Desde que tu acorda até a hora que tu dorme, tu tá testemunhando. Mais ou menos pessoas estão vendo, mas tu tá testemunhando, né? E aí, Né? e nisso aí, acho que é muito Sim. importante salientar o fato de que aquilo que tu falou do testemunho salgado demais, né? Muita pimenta, chega a arder nos olhos. O que acontece? Tu força uma situação que não é verdade, e aí tem o jargão velho aí que todo mundo conhece, a mentira tem perna curta. Tu vai cair em contradição na tua vida, se não for logo no momento que tu tá dando testemunho, vai ser ali na frente, porque tu não vive aquilo ali. E se tu não vive alguma coisa que tu fala ou que tu até prega, tu é o quê? Tu é um hipócrita. Tu é simplesmente um hipócrita que não consegue fazer aquilo que tu diz. É diferente do cara que, por exemplo, pobre pecador, todos nós somos, né? Tem até uma música antiga aí, pobre, perdido e pecador. Mas antes nós éramos pobres, perdidos e pecadores. Hoje nós somos pobres e pecadores, mas fomos
achados, né? A diferença qual que é? Hoje eu tento fazer certo. Hoje eu busco o correto. Quando eu estou em Cristo, eu preciso fazer assim. Às vezes eu vou errar, óbvio que vou. O Tiago, ele é muito claro quando ele diz, olha, se alguém diz que não peca, Tiago ou João, se alguém diz que não peca, é mentiroso. Mentiroso. Todos somos pecadores. E Agora, além disso, faz de Deus um mentiroso também, né? como é que é? Além de tudo, faz de Deus um mentiroso, porque Deus afirma que todos somos pecadores. Né? Todos somos Sim, exatamente. estamos afastados da glória de Deus. Então, além de eu estar mentindo, eu estou mentindo porque Deus está dizendo que eu sou um pecador e eu estou me achando o máximo. E aí às vezes por que a pessoa chega nesse ponto de dizer assim, não, isso eu não faço mais, isso, graças a Deus, eu já fui liberto de mentir, por exemplo, sei lá, coisa simples assim, mas isso eu nunca mais vou fazer. Cara, Jesus disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tu tá de em pé até agora, daqui a pouco tu pode cair? Pode. E se cair, o que tu tem que fazer? Volta onde caiu, recomeça de novo e bola para frente. O teu testemunho tem que ser uma verdade. Há muitos anos atrás, já quando eu era lá da juventude da igreja luterana, eu dizia para o pessoal assim, pessoal, a nossa vida tem que ser um livro aberto. Um livro aberto. Aquilo que as pessoas leem na nossa vida é o nosso testemunho. Cara, e isso, hoje com essas questões de redes sociais e tal aí, é uma coisa muito mais exposta. Muito mais exposta. Por quê? Porque aparece vídeo teu fazendo qualquer bobagem, se tu fizer bobagem, alguém vê. Aparece alguém dizendo assim... A Silene aparece... tá aqui, eu não aguento mais, com aquele vídeo meu que eu coloquei. Não, é minha voz. Ela tá dizendo que não é a voz dela, tá? Eu só chamo ela falando. Eu só que chamo maravilha. ela. Mas, cara, isso aí, ó, hoje a nossa vida, mais do que nunca, é um livro aberto. E agora, o que as pessoas estão lendo nesse livro? Isso aí já se fala há quanto tempo aí, quem é de igreja há mais tempo. Então a gente precisa entender que o testemunhar, ele não é só o que eu falo. E eu ainda cravo de novo nisso. Ele é menos o que eu falo e mais como eu vivo. É assim. Porque se as pessoas que estão no meu derredor, no meu dia a dia, trabalho, família, qualquer lugar, escola, elas enxergarem hipocrisia entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, cara, água, ladeira abaixo, não vai impactar ninguém aquilo que eu falo. Ninguém. Agora, se elas ficarem com a pulga atrás da orelha assim, cara, por que o Clayton, o João, por que o João tem esse comportamento aí? Ninguém mais faz isso. Isso é estranho. E o João não fala nada. Isso ali leva o pulga atrás da orelha e eles vão chegar a te dizer, cara, por que tu tá fazendo isso? Ninguém faz assim. Eu sei que o chefe mandou, mas daí tu vai dizer, cara, é porque como cristão, eu tenho que fazer aquilo que é o correto a fazer. A Bíblia diz isso, isso e isso e tal. Tu entendeu? Olha a diferença quando tu tá pronto para responder e não simplesmente, e eu acho que esse é o erro muitas vezes, primeiro tu tá pronto para falar e muitas vezes tu não tá pronto para responder. E aí o cara bota os bois na frente da carreta, né? Ou, na verdade, ao contrário, a carreta na frente dos bois. Então, o testemunho, ele é muito importante. Eu gosto muito de quando alguém diz assim, olha, graças a Deus, foi só por Deus, né? A Rebeca, essa que ganhou, ela tem uma foto assim, ela faz assim na foto, né? Recebendo a medalha e tal. Cara, isso aqui é fantástico tu ver isso aí. E tu vê que esse bloqueio que o Facebook te lançou aí, é porque é Deus que está sendo falado, é Deus que está sendo jogado, né? Jogado ali, jogado que eu digo no contexto da rede, e isso aí este mundo não admite, né? Aquele que rege esse mundo não quer isso. A questão é a seguinte, no lance do bloqueio, eu achei muito estranho, porque eu recebi a notificação do Facebook dizendo que Ruth Alcebiades, boa noite, abraço para ti, Ruth, direto lá de São Paulo com a gente aqui também. O Edgar Braga aí, ó, abraço, chegando com a gente aqui no Metanoia.
Sobre ali o bloqueio no Facebook dos 4 dias foi muito interessante porque, segundo o Facebook, o que foi informado para mim, que o Comitê de Organização Internacional das Olimpíadas, né, Comitê Olímpico Internacional, cara, eles estavam vendo a página do Metanoia. Eles estão te Cara, seguindo. Olha lá nos teus seguidores. Não, cara, eu achei sensacional, cara. Pô, segundo o Facebook, era o Comitê Olímpico Internacional. Aí, seguinte, a notificação era assim, ó, retire a imagem, né? Ou apresente algo que você acha que você possa deixar a publicação ali, né? Que era o testemunho a entrevista da Globo. A imagem era da Globo, o microfone era da Globo, e o Comitê Olímpico disse que era dele as imagens. E aí, seguinte, eu peguei, não vou tirar, porque eu acho que a imagem assim está testemunhando sobre algo super importante para os dias de hoje, que é a fé do cara. Blá, blá, blá. Mandei para eles lá, como é que é a constatação, sei lá o nome que eles disseram. A tua defesa, aí, a tua defesa lá do negócio. É a minha defesa. E aí, seguinte, cara, 2 minutos depois, vibrou o celular, eu olhei, você está bloqueado. Eu disse, glória a Deus, cara. Que eles continuem me bloqueando. É o que eu digo. Ó, se for por isso, é fantástico. Quanto mais perseguido a gente for, cara, mais garra, mais vontade de falar e apresentar o que a gente apresenta. Direto. Fato, é fato. Hoje nós vivemos aí nessa onda do politicamente correto. O politicamente correto, ele começou enrustido como sendo algo bonito, né? É só para não ficar fazendo bullying, não ficar falando coisas que denigrem alguém e tal, não sei o quê. Sim. Mas o fato é que eles querem controlar o que as pessoas falam, né? É um padrão que diz assim, tu só pode falar isso. Liberdade de expressão, ela, inclusive, a liberdade de expressão, ela para o Facebook, ela tem condições. Se tem condições, não é liberdade, né? Não. A liberdade de expressão, de exprimir aquilo que eu quero. Posso até falar uma bobagem. E aí, o pessoal, os juristas que defendem a liberdade pura e crua, dizem, olha, se falou alguma coisa que tem algum tipo penal para enquadrar, alguma coisa que é crime, então processa, criminaliza, né, essa questão aí. Mas o direito de falar todos têm, não é? Sim. Agora, o Facebook não usa assim, ele deixa, a gente sabe por quê, qual é o viés disso, a gente sabe muito bem, mas a perseguição, ela, nesses casos aí, ela só demonstra que realmente a gente está indo, digamos assim, eu não sou um super crente, ou não sou o cara assim, dos mais ativista do correto, mas alguma coisa certa está se fazendo, né? É isso Sim. aí. Eu achei engraçado que eu li uma matéria agora também num canal aí de notícia aí, que uma repórter da Rede Globo também teve o Instagram dela bloqueado por 4 dias, porque ela era uma narradora da Rede Globo, estava narrando algum determinado esporte lá, era a voz dela, tudo dela, ela compartilhou o trabalho dela, e o Instagram foi lá por ordem do Comitê Olímpico Internacional, bloqueou o trabalho dela, e ela teimou, botou de novo, e eles foram lá e bloquearam ela por 4 dias, porque a imagem não era dela, mas a voz era. Então é algo assim, perseguição direta. A pessoa não tem a liberdade de realmente trabalhar, né? Não tem. Agora, outra questão, assim, falando de testemunho, 2 questões que eu quero falar. Uma assim, por exemplo, o cara cometeu um erro dele, né? Queimou o filme dele, seja em qualquer questão, assim. Eu sempre digo para o pessoal que a diferença no cristão é essa. A gente está sujeito a cometer erros, dar um mau testemunho, está sujeito. No momento de brabeza, se fecha e não quer saber. Mas depois, quando a poeira baixa, quando o Espírito Santo vem carinhosamente, fala no teu ouvido, e aí não tem jeito. Ou tu volta atrás, admite o teu erro, humildemente, vai lá e pede perdão, ou tu te emburra, fica num canto e não resolve nada, e aí sim teu testemunho vai por água abaixo. Por isso que muitas vezes eu digo para as pessoas, o cara queimou o filme dele, mas aguarda. Dá um pouquinho, passa um tempo, o cara vai lá e se
ele pede perdão, ó, errei mesmo, coisa e tal, quero admitir, né? E, inclusive tem uma passagem em 1 Coríntios e depois em 2 Coríntios também, que fala um cara que foi pego em adultério, né? Paulo pegou ele, não lembro o nome, agora se tem nome do personagem, mas ele pegou ele com relação com a madrasta. E aí Paulo tirou, excluiu ele do. Não, aqui, ó, tá errado, né? Já em 2 Coríntios aparece, eu não lembro os capítulos agora, o pastor Joaquim pode nos ajudar aí, tá? Não lembro agora, mas me veio na memória. Então, no segundo Coríntios, segundo livro de carta dos Coríntios, tá? Aí aparece Paulo dizendo que o cara que ele reconheceu o erro e abandonou o pecado. Então, o testemunho não é só, tô maravilhoso, Deus era assim, fiz assim, mas um testemunho também pode ser dado no sentido de tu reconhecer o teu erro. Sim. E na verdade, assim, ó, o que acontece? É claro que principalmente se tu olhar, tem até hoje, tu olhar aí nas redes sociais, tem até site de fofoca gospel, né? Se eu não me engano, tem até um com esse nome aí. Já é, o troço é estranho já por natureza. Já é um pecado. A origem do troço. Mas assim, o fato é que aquilo que, digamos assim, que mostra o erro, que mostra a queda, que mostra digamos assim, aquilo que abafou, né, da treta, isso aí dá muito mais repercussão do que quando, e muitas vezes acontece, quando vem depois a pessoa e diz assim, cara, eu errei mesmo, quero pedir perdão e tal. Isso, inclusive no meio da igreja, né? Então, assim, o arrepender-se, ele não tem tanta repercussão quanto a queda. Mas, não por isso eu não posso chegar a dizer, cara, eu estou arrependido, me perdoa. Claro que aí os erros, eles, para Deus, um pecado é igual a outro pecado, isso é claro, mas a Bíblia também deixa claro que alguns erros, eles têm que deixar tu de molho. Principalmente se tu for, por exemplo, um líder de igreja, por exemplo, um líder de alguma questão espiritual. Tu tem que ficar de molho, olha, isso aí não convém, e algumas coisas até te tiram a oportunidade de continuar fazendo aquilo que tu fazia, né? Exato. A gente vê muito caso aí e explode demais aí casos de adultério no meio de pastores, né? No meio de líderes, no meio o pessoal do gospel, né? Da música gospel. A gente vê muito isso. E isso, na visão de alguns, inclusive, te impossibilita de voltar, mesmo arrependido. Tu vai ter, cara, agora para isso aí tu não serve mais, tu vai ter que buscar outra coisa. Alguns pensam diferente, não é nem esse o ponto, mas o fato é que o arrependimento, ele dá menos ibope do que a queda. Isso é fato. Isso é fato. Um abraço aí, Mauro Dias, está chegando com a gente aí. Paz, mano, Deus te abençoe. Agora, eu lembrei várias situações, assim, a gente vai conversando, eu vou lembrando situações, né? Às vezes, o que acontece muito, a pessoa, por mais que ela se arrependa do seu erro, né? Os homens que estão na volta não a perdoam, não adianta. Ainda mais essa questão de música, que os caras eles estão na vitrine, eles estão no foco, né? O cara cometeu um pecado, pronto, não compro mais o CD, não vou mais ver o cara cantar, não aceito mais, e aí queimam o cara. Né? E às vezes também o que acontece é o próprio cara se acha em condição, não posso mais. Eu tive problemas assim, eu gosto de testemunhar sobre essas coisas, eu tive problemas assim que eu pensei que eu nunca mais ia cantar rock, nunca mais ia poder ter um metanoia e coisa e tal. Várias questões assim, que por julgamentos, e às vezes, como diz ali na parte do texto da palavra, onde tu vai ceiar, né? Examine-se o homem a si mesmo. Eu me examinava demais e achava, não, agora não tem arrego, não tenho chance para mais nada. E aí já o inimigo já usando situações para te criticar e não te deixar mais tu te levantar. Também tem essa jogada espiritual, né? Uma coisa que a gente precisa ter muito claro, e isso, claro que sempre é muito importante tu caminhar na fé com pessoas que tenham, pessoas sábias, pessoas que tenham, digamos, cancheiras, né, na fé, que muitas vezes essas situações aí vão chegar, eu acho que se não chegou para todo mundo ainda, vai chegar em algum momento, o fato que tu diz assim, cara, agora eu não tenho mais jeito, agora eu não consigo mais.
E o que a gente precisa lembrar nós, quando Cristo morreu por nós, ele não condicionou a morte dele para que eu fizesse alguma coisa assim ou assado. Ele disse, é de graça. Ele estabeleceu, isso é graça. Porque o princípio da graça é esse, não existe contrapartida. E é a mesma coisa o perdão. Se tu chegou com o coração arrependido diante de Deus e disse, Senhor, me perdoa, porque eu viajei mesmo. Viajei, rateei. Essa aí, olha, eu até não sei se o senhor tem condições de me perdoar. Mas o que ele vai dizer? Eu perdoo. E se eu perdoo, está perdoado. Agora, o passo de eu me perdoar depois, ou aqueles que estão no meu entorno me perdoar, é uma sequência. É o depois. Mas eu primeiro fiz a conexão lá. Ele me perdoou. Agora, acertar as coisas é outra história. Jesus diz, não pense que quem errou aqui na terra não vai deixará de pagar as consequências dos seus erros, né? Não adianta eu vou lá onde tu trabalha e roubo lá, né? Passo a mão, largo fora e aí a polícia me pega. E aí vai dizer, desculpa, eu peço perdão. Cara, não é assim que funciona. Tem processo para responder, tu vai ter que chegar na frente de um juiz em algum momento, talvez, e dizer assim, e vai ter consequência, cara. Só que Deus te perdoou, maravilha, te arrependeu, Deus te perdoou, óbvio. Agora, o construir depois, o retornar depois, é outro departamento. E é isso que acontece quando a gente viaja demais. Comete um erro que é muito... não dá nem para dizer assim, muito pesado, ou mais errado ou menos errado, mas alguns erros eles são mais grotescos, são mais agressivos, né? E principalmente quando eu falho não só contra Deus, mas também contra os meus irmãos. E aí o Davi, quando ele errou na questão lá a mãe de Salomão, agora me fugiu o nome dela, que ele foi lá, Batseba. Ele se encantou por Batseba, descobriu... Mulher do Urias? Se encantou pela mulher do outro, fez o que fez, o profeta foi lá, falou, e ele falou da historinha da ovelha, né? O cara só tinha uma ovelhinha e tal. E ele disse, tem que matar esse safado. E aí, e depois o cara disse, esse safado é tu. Tu que é o safado. E ele, pá! E aí o que ele fala? Senhor, pequei contra ti tão somente. Ele diz assim, ele estabelece uma relação com Deus, Davi, tanto que ele é conhecido até hoje na igreja como o homem segundo o coração de Deus, né? E é um dos caras que mais viajou, cara. Um dos caras que mais errou na Bíblia, que a gente tem todos os relatos, acho, de cada bobagem que ele fez, e ainda falta uma Bíblia inteira para falar o resto, talvez. Mas o que é o cara segundo o coração de Deus? Errou, foi confrontado, reconhece o erro, se arrependeu e voltou atrás. Voltou atrás, Senhor, eu tenho que voltar. Seja lá o que os outros fossem pensar sobre ele. Cara, azar. O que me importa é o que Deus está pensando. O que Deus está pensando. Se Deus está comigo nesse negócio, o resto eu vou aparando. Eu vou ajeitando do jeito mais correto possível, né? Vou restituir o dobro. O Antigo Testamento fala sobre a questão de roubo. Se tu for pego roubando uma ovelha, o que tem que fazer? Tem que dar 2 ovelhas e mais não sei o que lá pro cara de volta. Não é só devolver a ovelha que tu roubou. É a consequência. Mas eu tenho que restituir. Eu lembro quando eu cometi umas bobagenzinhas, cara, que hoje eu vejo que, diante de tantas outras que aconteceram depois, eu vi assim, pô, é bobagem. Mas, quando tu achou que tava ruim... Assim, né, eu sempre tinha uma coisa, qualquer coisinha eu não subia mais no altar para tocar bateria, né, no púlpito, né? Aí o pastor Marcelo chegava assim, meu, vamos lá no escritório essa semana, vamos conversar. E eu chegava, pastor, foi isso e isso, né? Então, a coisa de sempre estar, né,
Agora o Mauro Dias está botando aqui, o próprio apóstolo Paulo se cobrava muito nisso. Ele disse que o seu espírito sempre lutava contra a sua carne. Às vezes eu penso que esse era o espinho da carne que ele falava. Ele tinha um espinho na carne. E eu acho até que, assim, ó, falando sobre isso, né? Lembrando ali, eu ia procurar um pastor, né? E dizia, bah, pastor, eu fiz tal coisa assim, coisa e tal, né? E o pastor aí, pô, não, calma, vamos lá, orava comigo. Aquela paciência do Marcelo, né, cara? Que era sensacional, assim, né? Então, assim, eu lembro desses momentos, né? E esse lance do espinho na carne, eu acho que é algo necessário na vida de um cristão. Porque senão ele se exalta demais. Tá entendendo? Mas o Paulo diz isso aí. Ele me colocou o espinho na carne para que eu não me exaltasse. Ou seja, para mostrar para ele quem ele era. Apesar de Paulo ser hoje, depois que a Bíblia foi fechada, Paulo é o cara que mais escreveu no Novo Testamento. Sim. Entendeu? Se tu olhar para a Bíblia inteira ali, quem é que sobressai das coisas da Bíblia, né, toda? Paulo é um dos 5, 6, talvez, ali, né? Então, sim, isso aí traz para uma pessoa uma oportunidade de tentação que Satanás ele não ia perder. Aí o espinho na carne vai dizer assim, cara, tu não é mais do que aquilo que eu sou em ti. Só isso. Né? Com relação a Deus, assim, eu lembro no versículo, eu não lembro o endereço agora, né, o capítulo do livro, mas são palavras que marcaram, gravaram na minha mente, que hoje eu falar Google, qualquer coisa aqui, o Google já me apresenta o texto. Né? Simplificou bastante. Então, eu lembro de um texto que diz assim, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, né, e não de guerra. Quem me falou isso a primeira vez e gravou na minha mente foi o pastor Marcelo. Então eu ia lembrar disso naquele... Né, qualquer coisinha, pastor, olha só, pisei na bola, fiz tal coisa e tal, não vou tocar. Eu me colocava em disciplina. Naquele tempo as igrejas tinham isso. Fica 6 meses sem subir no altar, sem tomar a ceia. E PPP, né? Tinha... Hoje é diferente. Hoje o pessoal percebeu que isso é um erro. Como é que tu vai proibir alguém de tomar ceia? Se a ceia é um lugar onde tu vai testemunhar o teu erro, reconhecer o teu erro, te voltar à aliança com Deus e voltar a fazer parte do corpo espiritualmente falando, né? Então, assim, mas eu acho que esse viés aí da disciplina, ele, como muitas coisas no nosso entorno aí, ele foi pro outro extremo. Nada mais agora é motivo de disciplina. Então o cara tá tocando lá no louvor, tá pregando, tá fazendo qualquer serviço dentro da igreja e muitas vezes caminhando em pecado, né? Também isso é algo que não tá certo. Aquilo que Paulo fez lá com o cara em 1 Coríntios que tu citou, aquilo ali é um regramento que é válido para os dias de hoje. E, inclusive, aquele cara lá, ele nem coloca num contexto de servir na igreja. Ele coloca num contexto de congregar. Ele diz assim, não deixa congregar esse cara. Se ele continuar vivendo essa vida aí, não deixa congregar. Tira fora. Mas, se ele se arrepender, receba-o de novo de braços abertos. Amém. O troço era faca na bota. Esse lance está me vindo assim, eu acho que o fato de hoje de congregar, de fazer parte de uma congregação, de testemunhar a fé em Jesus, hoje não é tido mais como uma responsabilidade, cara. Não. As pessoas não fazem mais com responsabilidade. Tu vê como é que era a responsabilidade naquele tempo ali, de Paulo ali em Coríntios, né? Cara, tu não tá mais, tu não faz mais parte. Se Jesus voltar agora, te lascou. Aí o cara saiu, a cabeça dele ia pensar, o mestre voltar agora, eu tô lascado. Hoje não. Arranhando a tela na frente da igreja lá. Jesus voltando e o cara ficando. Hoje não, cara. Hoje, sabe? E eu vou dizer pra ti assim, por presenciar situações... Eu tive disciplina uma vez, tá? Eu tive disciplina, me afastei 6 meses, se não me engano. Cara, houve um problema na minha cabeça, que o problema é o seguinte, já que eu tô em disciplina mesmo... Tá entendendo? A tecla aquela, né? A tecla do F, né? Então, se lasca, eu tô em disciplina mesmo. Aí eu fiquei o tempo de disciplina, depois, no final, no último mês, eu me consertei e voltei pro caminho.
Tá entendendo? Na cabeça das pessoas, eu tô dando eu como exemplo disso. Mas rola muito. Ah, tem disciplina mesmo, não vou tomar ceia, não posso tocar, não posso fazer isso, não posso nem varrer a igreja, tô fora mesmo, então Então vou fazer aperta o valer. botão. É, É. sabe? Tem Mas os aí, lados, tem o lado bom e o lado ruim de tudo isso, cara. claro, mas assim, ó, aí entra no que a gente estava falando antes, tem que ser temperado, a coisa tem que ter equilíbrio, né? Tu tem que, se tu vai, se a pessoa deu um mau testemunho, voltando no nosso assunto, se ela deu um mau testemunho, e a Bíblia inclusive diz, olha, não aceita o testemunho de uma só pessoa contra alguém, mas antes que estejam 2 ou 3 pessoas dizem, não, bah, eu também vi, eu estava junto lá, eu ouvi, ou qualquer coisa assim. E aí confronta aquela pessoa, né? Mateus 18, né? Se ela não se Sim. arrepender, pô, aí entra com os processos administrativos e toca para frente. Espirituais, Mas eclesiásticos. eclesiásticos, né? Pega lá o hall de membros e Uau! eu estou inscrito. Mas o fato é que a gente hoje realmente não tem mais muita consideração por dizer assim, não, eu sou daquela igreja ali mesmo e tal. Tá, mas na tua igreja deixam fazer isso aí? Deixam fazer aquilo ali, sabe? A gente tem uma ideia assim de que hoje tudo pode. E o mau testemunho ele começa de cima. Vai Sim, desde os presbíteros da igreja, que inclusive, no meu ponto de vista, o pastor ele é um presbítero da igreja, né? sim. Eu vejo que a Bíblia ensina assim. E todos os presbíteros da igreja, eles começam errando lá, errateando. É uma cachoeira, é uma cascata de consequências. A igreja toda vai assim. A igreja toda vai assim. Porque o testemunho tem que ser de todos. Então, Sim. mau testemunho, ele denigre uma igreja e faz muitas vezes uma igreja acabar, inclusive. Acabar, inclusive. Sim. A gente precisa, Fecha eu por acho que causa Paulo, disso. claro, eu acho que Paulo era muito sábio quando ele dizia assim, ó, cara, não deixa entrar, não deixa congregar. Esse cara aí não é digno. Não, e não porque o congregar, ele é para os bons. Não era isso que ele dizia. Congregar é para os arrependidos. O Jesus disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Eu, Congregar é eu, para eu os acho, doentes. eu acho que essa questão de arranca fora é tipo, foi falar com o cara, ô meu, tá rateando, tu fez tal coisa, isso aí não tá correto. Aí o cara assim, ah, mas azar, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Esses Sim, é o caras, extremo, é o extremo. Ele diz assim, ô meu, seguinte, ó, eu faço o que eu quero, eu me entendo com Deus e não tenho que dar satisfação para ninguém. Daí o que o presbitério lá da igreja, a liderança da igreja tem que tomar uma atitude. Porque não é assim, não é assim. Aí esse cara vai estar andando bonitão lá, fazendo as viagens dele, rateando do jeito dele, e vão dizer, ah, isso aí congrega na igreja do pastor João Clayton lá, na igreja do Japa lá, ele é uma ovelha do Japa, ó, esse cara. Como assim, cara? Aí o Japa vai lá, se esforçando, se dedicando, pastoreando a igreja, pastoreando aquelas ovelhas ali, de sol a sol, né, acordando na madruga para orar, e aí vai lá e falar com uma pessoa que conhece o tal o Daniel lá, que não quer se arrepender, que diz, ah, a vida é minha e tal, e aí vai dizer, oh, não, pá, não me leva mal, mas para tua igreja eu não vou, eu conheço o cara ali que é da tua igreja. é, É, isso te faz lembrar alguma coisa que a gente vê hoje em dia? Pô, velho, é demais. outra questão é o seguinte, sim, cara, com relação ao testemunho, e até tem a ver com o que eu vou falar agora, tem a ver com a pregação. Tu vê, a gente está com um pastor hoje que está respondendo uma coisa bem simples, que, né, um processo aí foi chamado, né? Parece que é o CPI da igreja, só falta botar esse nome, CPI da Igreja de Cristo. Que o cara diz que Ah, menino é menino, menina é menina, e está aí agora. O testemunho dele sobre a palavra de Deus que prega isso está sendo considerado crime, né? Então tu vê mais essa eu não sei dessa situação. aí. Não está sabendo? É o pastor Jorge Linhares, se eu não me engano. Mas Tá lá na página do Metanoia. Dá uma olhada lá que tem umas críticas que eu estou fazendo com a relação a própria isso. convenção dele está fazendo isso? Ou é o mundo que está falando isso? Não, o meio secular acusou ele e a igreja dele. Por quê? Porque ele fez um vídeo com crianças e esse vídeo as crianças estão falando contra
a ideologia de gênero. Essa é a situação. As crianças estão falando contra, porque teve o lance do Burger King, e o Peppa que fez um vídeo, publicou aí, né? Espalhou para todos os cantos do Brasil aí, crianças apoiando a ideologia de gênero, e ele fez um trabalho com as crianças da igreja dele, filho dos membros da igreja, contra, e as crianças testemunhando sobre. Aí ele fez esse vídeo, compartilhou na igreja, compartilhou nas redes sociais da igreja, os membros compartilharam nas suas redes sociais, e ele está sendo chamado agora para responder sobre essa perseguição contra a ideologia de gênero. Tu vê? Não, vou te dizer, muito provavelmente ele vai ser condenado, muito provavelmente ele vai ter que recorrer a instâncias superiores, porque a liberdade de expressão é aquilo que a gente falou antes, ela vem só de um lado. Tu não pode, o politicamente correto, não pode falar contra, ou nem sequer falar contra, falar algo que eles não concordem. Inclusive, não precisava nem ser um vídeo resposta ou qualquer coisa assim, mas simplesmente alguém não concordar com aquilo. Olha, a minha fé diz assim, se outros pensam diferente, cada um sabe do seu, né? Mas, e hoje em dia, não é possível fazer isso sem ter consequências. Agora, sim, acho que lá em Jeremias, Jeremias tem uma parte de Jeremias que diz assim, Deus acusando o povo, né? E aí, através de Jeremias, e diz assim, faltam homens que amam a verdade. Faltam homens que amam a verdade. Hoje, estão faltando homens que amam a verdade. E não a verdade de Cristo, mas a verdade do que é fato, do que é verdadeiro, do que é real. Né? Aquela história do, olha, a grama é verde, né? A grama essa que a gente planta aí no nosso jardim e tal, é verde, é fato. Isso é uma verdade. Não tem discussão. Tem algumas coisas que não tem discussão para nós, segundo a nossa fé. Agora, outras pessoas, e muito desse movimento, quer estabelecer dúvidas. E desde o começo, desde o concílio de Nicéia, lá onde, quando a Bíblia estava sendo trabalhado aquilo que ia entrar na Bíblia ou não ia entrar, é só ver essas discussões todas na história da igreja, tu vê, tu vê aquilo que alguns queriam que se colocasse, outros queriam que tirasse, e a gente hoje tem a Bíblia aí, mas com muita peleia, porque existiam homens que amavam a verdade. Não, a verdade é essa. Né? O arianismo, isso que veio a resultar naquilo que é o movimento nazista, desde a Primeira e Segunda Guerra, estava já lá nos tempos, nos tempos remotos da montagem dos livros da Bíblia. Então, sim, desde aquele tempo, pessoas tinham que brigar pela verdade. E hoje, igual lá nos tempos de Jeremias, está faltando homens e mulheres que amam a verdade. Porque a gente prefere ficar mais acomodado e não se incomodar e ficar mais de boa. Não, deixa assim e tal. A gente não só deixou de selecionar as nossas lutas, mas a gente deixou de lutar. E isso, não todo mundo, óbvio que não, mas é um fato que se vê cada vez mais. Eu sou muito brigão, né, cara? Eu acho que isso é um pecado grande meu, assim. Mas não é que seja briga por qualquer coisa banal, sabe? Eu fui, essa semana eu me mordi, porque eu assisti desde então, dessa situação do pastor eu comecei a ver alguns cultos online, né? As igrejas estão tudo culto online, uma benção, né, cara? Então o cara pode ir no culto, né, no domingo, mas durante a semana os pastores sempre tem um online, né? Uma entrevista, virou moda agora fazer live, né? Tanto é que eu aderi. Qualquer jaguara faz live hoje em dia. Qualquer japa da vida faz uma live. Então é o seguinte, eu comecei a ver, cara, poucos pastores demonstraram amor pela verdade e se levantaram contra. Eu acho que apenas um que eu vi, assim, que é um cara que eu sigo, que é o Vagnão, que é o ex-contrabaixista da banda Sion,
sabe? Eu sou seguidor dele, compartilho muitas coisas dele, inclusive quero trazer ele um dia aqui no Metanoia. Vamos ver se vai dar Ah, certo. Mas é o único cara que eu vi fez um vídeo assim, eu compartilhei esse vídeo, cara. Porque é sensacional o que ele fala ali com relação ao pastor. Cara, nós vamos é. chegar a um ponto. Nós vamos chegar a um ponto que nós não vamos poder mais testemunhar, que é o assunto de hoje. Nós não vamos poder mais testemunhar a nossa fé. Nós não vamos poder mais dizer amém. Se tu acontecer alguma coisa, né? Tu tá caminhando na rua e tu disser, pá, irmão, amém. Eu acho que alguém vai olhar para trás, já vai olhar com o cara assim, esse cara é da turma deles. Aí vão olhar para ti e vão dizer Já assim, vai bater o fio. por um acaso, Já vai bater o fio. por um acaso tu é um dos tais? Não, não. Não, né? Quá, 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 quá. Aí o galo canta, né? Cara, parece engraçado, e é engraçado, mas é uma realidade, cara. Vai chegar um ponto que nós A não gente vamos ri de poder mais nervoso. nós não vamos poder testemunhar em rede social, nós vamos não vamos mais poder testemunhar em praça pública. As igrejas vai ter um cara, um soldado lá olhando o que a gente prega, o que a gente não prega, ou alguém dentro da igreja espião. Isso já já existe tem em muitos espiões, lugares. cara. Existem pessoas. Pastor Marcelo É. Malé, numa entrevista que eu fiz com ele aqui, né? E ele testemunhou também. Ele disse que lá em Portugal a coisa é um pouco diferente lá, né? Por causa desse lance da pandemia. Diz que passou um casal na frente da igreja e ligou para a polícia. Foi 3 viaturas de polícia lá. E qual era o motivo? Eu vi isso aí. Disse, nossa, a igreja está super lotada. A igreja tinha meia dúzia de gato pingado lá, tudo separado, cumprindo todas as normas, todas sabe, as coisas sanitárias, né? Requisitos. E Mas assim, tentaram ainda. Fala. na verdade, assim, Japa, isso, nada disso é novo. Nada disso é novo. Porque o que acontece? Lá nos tempos em que os cristãos eles eram usados como tochas lá no Coliseu, né? Quando eles eram jogados aos leões. Por que isso acontecia? Porque eles não queriam parar de testemunhar, né? Não, ou tu negava Cristo ou tu morria. E eles não negavam Cristo. E muitos, a história fala que vários cristãos eram amarrados em tocha, em palanques e queimados um do lado do outro durante num espaço de muitos e muitos metros, que chegava a iluminar um monte o entorno daquilo ali, de gente sendo queimada por causa do testemunho. E o que acontece hoje? Tu vai ser queimado por causa do teu testemunho, em algum momento, porque isso faz parte do andar cristão. Pode não ser queimado fisicamente, mas tu vai ser queimado na tua roda de amigos, talvez. Tu vai ser queimado onde tu trabalha, talvez. E não só, muitas vezes, por falar de Deus ou de Cristo, mas por falar a verdade. Por falar assim, olha, me desculpa, mas eu não concordo com tal ou tal atitude. Se for fora do eixo da questão do politicamente correto, tu já está sendo, digamos assim, estigmatizado como um cara que, esse cara aí não é dos nossos e tal, já vamos começar a separar ele. E vai chegar o ponto que a gente, aqui no Brasil, vai ver isso com mais força, já em alguns lugares, na China a gente vê isso aí, países comunistas a gente vê isso aí, em Cuba lá não pode, não tem a igreja livre que nós temos hoje, em diversos lugares a gente vê isso aí. É tudo controlado. O Batista falou sobre isso na live dele. Diz que lá realmente exato. Não é essa lindeza que o pessoal diz que é, não. O pessoal defende. Só quem fala, quem está mal intencionado. O Mauro Dias está dizendo: estamos vivendo os últimos dias, muitos lobos em pele de cordeiro estão sendo desmascarados. Tem muita mentira caindo na terra, até no meio da igreja. Cara, tem muito artista gospel que está se colocando em posição ao lado de coisas que são contrárias à palavra de Deus para agradar. Muitas vezes eles pensam assim, que agradando certos grupos vão atrair as pessoas.
Mas isso é um engano, cara. As pessoas Claro às vezes que é. entram para dentro do contexto igreja e querem transformar aquilo que já está embasado na palavra de Deus há muito tempo. Cara, a gente hoje faz uma confusão muito grande nesse negócio de convidar ou de chamar pessoas a virem a se converter. Hoje, e não é de hoje, 10 anos atrás, isso é muito tempo atrás. Ah, quando tu chama alguém para se arrepender dos seus pecados, tu faz uma propaganda enganosa do negócio, quase que prostituindo o evangelho, dizendo, cara, tu vai ser abençoado, tu vai ser próspero, as coisas vão dar certo para ti, por isso, aquilo. Se tu olhar no início da igreja, e esse exemplo de Paulo que a gente citou de Coríntios, lá do cara que foi pego em adultério, é muito claro. Tu vai ser perseguido, tu vai andar no caminho estreito, né? Jesus disse, o caminho é estreito, a porta é estreita, e as coisas elas vão ser difíceis para ti, mas há uma recompensa no final. Te arrepende Sim. dos teus pecados, te arrepende dos Amém. teus pecados e vem. Esse era o chamado para o arrependimento lá no começo. Hoje vem para Jesus e os teus problemas vão ser resolvidos. Não é assim. A verdade não é essa. Vem para Jesus e talvez tu tenha somente os mesmos problemas que tu tem hoje. Eu acho que isso está muito mais condizente com a realidade. Mas pode Sim. ser que tu tenha mais problemas. Jesus fala, né? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, né? As raposas têm seus ninhos e tal. Como é que eu vou dizer que tu vai ter uma casa? Tu tava com a Katz Barneia falando ali a música, né, do Johnny. Ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Cara, não é a prosperidade. A questão é a salvação. Salvação da alma. A questão é onde tu vai passar a eternidade. E é esse o testemunho que nós precisamos dar. Eu vivo assim porque Deus me chamou para viver assim. E aí, por que Deus me chamou para viver assim? Porque eu me arrependi dos meus pecados. Porque eu Sim. reconheci e fui convencido pelo Espírito Santo de que eu sou um pecador e eu careço dessa glória. Esse é o testemunho. Tá? O testemunho, Aí os testemunhos hoje estão muito voltados para essa questão de material, né, cara? E está sendo deixado o lado espiritual, o que é o mais importante. O vida com abundância. Até a própria cura, né? O que Jesus fala sobre vida em abundância é uma vida que em abundância não acaba mais, que é a eternidade, a vida eterna. E as pessoas sempre trazem isso para a questão vida com abundância. Eu era pobre, só tinha 3 cuecas, hoje eu estou feliz, tenho 18. Que muita gente falou lá no começo. O pessoal só pensa que testemunhar sobre Jesus, testemunhar sobre fé, é só sobre isso. O que na verdade não é. Mas, ô Dani, é o seguinte, ó, as imagens já estão ficando meio aqui, tu sabe o que acontece, né? O Facebook chega a 1h20, 1h30, mas esse assunto é muito legal e eu quero te fazer um convite aqui. Quinta-feira, vamos de novo? Essa agora? Tem alguma reunião ou tu tá liberado? Não, tô de boa. Época de pandemia, tá todo mundo em home office, né? Então vamos aproveitar. Beleza. Quinta-feira nós vamos dar continuidade nessa conversa, nesse papo de testemunho, testemunhos, mau testemunho, pregação da palavra, que está muito interessante, o pessoal deve estar curtindo pra caramba. E aí, seguinte, quinta-feira a gente vai dar continuidade aí então. Pode ser? Pode, claro, tamo junto, cara. É isso aí que eu gosto de fazer. Eu até falo, as pessoas, quando vão escolher as suas profissões, né, dizem, eu sou um bom advogado, porque eu gosto disso, eu sou um bom engenheiro porque eu gosto daquilo, eu sou um bom cozinheiro e eu quero ser cozinheiro porque eu gosto disso. E eu falo, até brincava há bastante tempo com a minha esposa, e dizia assim, cara, eu acho que eu sou filósofo, porque eu gosto de conversar mesmo. Cara, é sensacional. Porque a gente conversa aqui, muitas vezes a gente testemunha situações que a gente viveu e isso está sendo importante para pessoas. Tem pessoas que estão curtindo pra caramba. E outra assim, né, torna um programa legal. Uma coisa a gente tem que olhar assim, ó, aqui entre nós dois aqui são quase 100 anos de histórias para contar.
Né? Então, É. isso tem um peso. Cria mesmo. Ali, ó, atualmente estão pregando prosperidade. O irmão aqui, o Mauro Dias, está falando. O Alexander Vieira, o Alex, grande Alex, baita guitarrista, vem para a igreja e os seus problemas acabaram. KKKK. Ele disse, na verdade, os meus problemas nunca acabaram, meus problemas começaram, porque aí eu comecei a descobrir que o que eu fazia não prestava. E aí já era, velho. O pessoal pensa assim, não, vem para a igreja que o teu problema acabou. Mentira, o teu problema vai começar. Porque aquela coisa que tu pensava que era errada, que tu fazia, tu pensava que era, não, aí tu vê que realmente é. E tu vai ter que abandonar. E aí que a porca torce o rabo. É verdade. Pessoal, então com o apoio de Deu Bolo Floripa, Rock Rádio Brasil, Bora Curtir e Dog do Batata, a gente está encerrando hoje e vamos voltar na quinta-feira dando continuidade a esse assunto e mais assuntos que acontecerem de hoje até quinta-feira relacionados, né, que a gente possa dar um testemunho da nossa vida ou um fato que aconteceu aí durante a semana, que se tornou conhecido por todos, a gente vai poder compartilhar aqui também, sempre com base na palavra de Deus. Quero agradecer a presença de todos vocês aí que estão com a gente até agora. Quero agradecer o Daniel, então. E a partir de quinta-feira próxima agora, o Daniel é o oficial, é o meu colega oficial de Metanoia, a live do Japa e do Daniel. Amém, A partir amém. Da quinta-feira que vem, todas as quintas-feiras, a gente vai estar aqui, então, conversando sobre esses assuntos super interessantes que tem a palavra de Deus como base. Daniel, amém. Pode falar as considerações finais. Cara, só agradeço a Deus por nos dar essa oportunidade. Acho que a gente precisa aproveitar isso, a gente já falou em off aí muitas vezes sobre aproveitar o espaço, né? E esse é um espaço aí que Deus tem permitido para a igreja se pronunciar e testemunhar daquilo que Ele tem nas nossas vidas, tem feito, vai fazer e tem sonhado nas nossas vidas. A gente precisa deixar isso claro, porque a minha vida, ela é ela precisa ser um espelho da glória de Deus. A pessoa precisa olhar para mim, precisa olhar para ti, precisa olhar para o irmão, para a irmã que está nos ouvindo aí em qualquer momento e dizer assim, eu vejo Deus nele, eu vejo Deus nela, não porque nós somos melhores ou coisa assim, não, mas porque realmente Deus habita em nós e a nossa vida ela tem refletido isso. Amém. Tu sabe que eu falo, só mais uma partezinha assim, cara, os maiores puxões de orelha que eu levei de Deus na minha vida, os maiores puxões de orelha mesmo, foi quando alguém chegou para mim e disse assim, bah, eu vejo Deus na tua vida, e eu no meu interior sabia que eu estava errado. Então eu deixo esse final aqui para você que está assistindo refletir. Cara, como está a tua vida? O que tu está pensando sobre a tua vida? Está afastado, né? A necessidade de voltar. Então sempre lembra assim, Deus é tão bom que Ele nunca vai te dar chibata para te matar. Ele vai te dar chibata como correção, como está lá em Hebreus capítulo 12, uma correção perfeita de Deus é assim. Eu levava o puxão, levava a chibata na hora que vinha alguém assim, bah, eu vejo Deus na tua vida, irmão, glória a Deus. Aí tu, bah, amém, irmã. Amém, irmão. Aí tu voltava para casa. Já lágrima correndo aqui, ó. Aquilo ficava na tua mente, tu, meu Deus do céu. Tá entendendo? Então, Dani, até quinta-feira, então. Deus te abençoe. E tu, a Deus Mel e as abençoe crianças. todo mundo aí. As crianças que já nem são mais crianças, né? Já estão tudo maior que a gente, né? O meu mais velho já é maior que eu. Maravilha. Os meus também. Deus abençoe Obrigado, sua família, Deus abençoe todo mundo aí, tá? Amém. Amém, glória a Deus. Isso aí, pessoal, o Daniel Schitz, então, quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Metanoia Live do Japa, com apoio de Deu Bolo Floripa, Rock Rádio Brasil, Dog do Batata e canal Bora Curtir. Boa noite a todos, um beijo no coração de todos e que Deus abençoe. Até quinta.